Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nesse tempo aí de reclusão domiciliar, vocês estão se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, se alimentando bem e também fazendo exercício físico. Exercício físico é importante para a gente manter nossa imunidade lá em cima e se proteger desse vírus e de mais outras doenças, tá certo? Então a gente tem uma importante missão para a gente se cuidar e cuidar bem de quem a gente gosta, certo? Vamos começar a nossa aula com tipos de ginástica. E aí a gente vai dar uma ênfase no final sobre ginástica artística, rítmica, acrobática e aeróbica, tá certo? Mas para começar, a gente tem que se perguntar o que é ginástica. E aí a gente já vê uma resposta aí que ginástica é simplesmente o corpo em movimento, ou seja, qualquer movimento que nosso corpo produz, qualquer movimento que nosso corpo faz, a gente tem como ginástica. Esse é um conceito geral, uma visão geral do que é ginástica. Ou seja, se a gente saltar, trepar, equilibrar, rolar e andar ou correr, a gente já está fazendo ginástica. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe, e são coisas essenciais para que a gente possa realizar nossas atividades no dia, tá certo? Depois de se perguntar o que é ginástica e já ter essa visão geral, a gente vai entrar na evolução da ginástica, como a ginástica mudou durante o tempo, tá certo? E para começar, a gente já começa na Grécia Antiga, onde o culto ao corpo era uma coisa muito importante, o corpo belo, o corpo bonito, em boas formas na visão deles, era uma coisa muito importante. Então eles faziam esses movimentos básicos da ginástica para manter o corpo bonito, o corpo forte e também para equilibrar o corpo e a mente, tá? Como vocês sabem, a Grécia é um berço dos intelectuais, tanto da pintura quanto da música, como das ciências, e aí eles buscavam sempre esse equilíbrio entre corpo e mente para que eles pudessem pensar melhor, produzir melhor e fazer as suas tarefas do dia, tá certo? Passando um pouquinho mais à frente, a gente chega na Roma, onde o culto ao corpo é algo imoral, ou seja, aquela parte do pensamento grego, onde o corpo tem que ser bonito, o corpo tem que ser cultuado, tem que ser visto, já é uma coisa que fica de lado, tá? E eles usam os movimentos básicos para a preparação da guerra, para o militarismo. Ou seja, para que eles lutassem corpo a corpo bem, eles precisavam executar com muita finesse esses movimentos básicos, tá certo? Já na Idade Média, onde também o culto ao corpo é imoral, onde é chamado de Idade das Trevas, onde a parte das artes, a parte do pensamento, da ciência, ficou um pouquinho de lado, tá certo? Para ficar a parte do trabalho, a parte física, a parte mais do homem, tá? Tivemos quase o desaparecimento da ginástica, como não tem o culto ao corpo, como não tem essa parte de ideias para ter outras coisas para fazer, eles só usavam o exercício físico para a parte de trabalho, para a parte mais de força. Não era nem para se exercitar para ficar saudável e nem para a parte esportiva. Isso mudando agora no Renascimento, onde é a floração de artes, onde é a floração do pensamento, onde tudo vira luz, onde tudo vai se reinventando, tá certo? E aí vem a redescoberta dos valores gregos, tá? Como a parte da arte está lá em cima, como na Grécia, os valores gregos também estão lá em cima. O culto ao corpo volta à tona. E com isso, a ginástica volta. Com isso, os movimentos básicos para manter esse corpo e para manter o equilíbrio entre corpo e mente volta à tona, volta com tudo, tá? E é nesse momento que tem a criação dos métodos ginásticos. Ou seja, é uma visão diferente, é uma forma diferente de se movimentar e de ver a ginástica, tá? E agora a gente vai começar a entrar nesses métodos ginásticos de forma bem rápida, tá bom? Primeiro com o método sueco, que é criado por Henry Ling, com movimentos harmônicos entre membros inferiores e membros superiores, feito para todos os públicos, pelo menos eles diziam isso, mas não é bem isso, que a gente vai ver um pouquinho depois. A dificuldade dos movimentos é em progressão, você começa do mais básico até o mais complexo. Eles não utilizavam aparelhos, todos os movimentos eram com o seu corpo, peso do seu corpo, todos os movimentos alongados.
Era dividido em três partes: o aquecimento, a parte fundamental e o relaxamento, e eram comandados por voz e música, tá certo? Era dividido também em ginástica militar, onde era para a preparação do corpo forte, preparação para guerras, onde eles usavam artifícios como o tiro e a esgrima. Era também a ginástica para a ginástica médica, que aí eles utilizavam para se defender de algumas mazelas, se prevenir de doenças. A ginástica estética, e aí vem aquela parte do pensamento grego de ter um corpo bonito. E a ginástica educativa, que vem para educar o corpo, que vem para deixar o seu corpo com movimentos educados, movimentos certos. Passando para o método francês, criado por Francisco Amoros, com exercícios físicos para adestrar e moldar o corpo, precursor da ciência da análise e mecanismo do movimento, ou seja, eles tinham uma preocupação com a beleza do movimento, com a beleza do corpo, com os movimentos básicos do ser humano, que aí também fala sobre uma das vertentes da ginástica natural, que visa vir com aqueles movimentos que o homem perde com o trabalho, com a escola, com outros movimentos que não é o movimento natural, como por exemplo ficar de cócoras. Muita gente hoje não consegue ficar de cócoras por muito tempo, e isso é uma posição de repouso para o ser humano, e a gente perde isso com algumas evoluções da vida. E aí é uma reação, ele vem de embate contra a estereotipação da ginástica de movimentos rígidos, movimentos militares e com muitos aparelhos, tá bom? Que aí é um embate a algumas ginásticas, alguns métodos que a gente não viu porque não são tão relevantes, e também é um método sueco, onde era um movimento muito rígido, muito forte. Passamos para a calistenia, que é a ginástica que a gente ainda vê hoje, uma ginástica muito presente no nosso cotidiano, que vem do grego calisthenes, que significa cheio de vigor, força harmoniosa, força nos braços, força no abdômen, força nas pernas, um corpo em harmonia com todo o movimento físico. A origem na ginástica sueca, pela parte da força, por movimentos rígidos, desenvolve força, agilidade física e flexibilidade. Apesar de ter movimentos muito rígidos, eles também buscam ter articulações flexíveis para que possam fazer movimentos além do que se vê. Tenta atingir total contração muscular para ganhar massa muscular. Quanto mais contrai, mais lesiona vasos, mais a gente ganha músculo, mais a gente ganha células musculares. Tá? Exercícios físicos para várias partes do corpo, por isso que é uma força harmoniosa, porque eles fazem exercício físico para o tórax, fazem para a perna, fazem para as costas, fazem para os braços, tá certo? E tem efeito favorável para a postura e para a forma do corpo. Ou seja, estudos mostram e quem pratica diz que o corpo fica mais bonito, o corpo fica mais ereto, fica mais em forma, como deve ser teoricamente. Passando nisso, a gente chega aos tipos de ginástica, que é onde a gente quer dar um pouquinho mais de ênfase para vocês, tá certo? E a gente começa, temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática e a ginástica aeróbica. A gente começa com a ginástica artística, que é aquela ginástica que a gente é mais familiarizado, porque passa na televisão, tem nas Olimpíadas, tem em campeonatos mundiais e a gente vê mais por conta da mídia, tá certo? Ela exige muita técnica, movimentos bem sincronizados. As provas são diferentes para homens e para mulher. Os homens usam mais da força para fazer suas provas, como no cavalo e como nas argolas, tá certo? O cavalo com alça, que é tipo uma mesa mais curta, que eles usam muita força do braço, e a argola também, força de abdômen e força de braço. E as mulheres é mais de equilíbrio, é mais de leveza, como na trave e nas paralelas assimétricas. Exige performance artística de alto nível, ou seja, principalmente as mulheres. Tem uma prova do solo que ela precisa, além de fazer os movimentos, ela precisa interagir com a música, interagir com o público para ter uma nota maior. E caracterizada pela arte dos movimentos, a beleza dos movimentos, os movimentos bem feitos. Passamos para a ginástica rítmica, que é aí tem um princípio da ginástica moderna, tendo como base os movimentos. Quanto mais movimento, quanto mais leveza, quanto mais grupos musculares se movimentando, melhor. Praticada apenas por mulheres. Aparelhos usados são o arco, a bola, a corda, a fita e as massas. E agora a gente passa para a ginástica acrobática,
destaca-se pela beleza dos exercícios executados, ou seja, é belo, é difícil, precisa ter uma flexibilidade muito grande, uma força muscular, é acompanhado por música, assim como na ginástica rítmica, tá? Sempre acompanhado por música, e é dividido em categorias: duplas mistas, um homem e uma mulher, dupla feminina, duas mulheres, dupla masculina, dois homens, grupo feminino, que é composto por 3 ginastas, e o grupo masculino, que é composto por 4 ginastas. Vamos para a ginástica aeróbica. Movimentos aeróbicos difíceis, usam sempre movimentos mais complexos, tá? Interpretação de músicas em ritmo acelerado. A gente nunca vai ver uma ginástica aeróbica com ritmos mais lentos. Pode até ver, mas não é a essência da coisa. Usada nas academias, a gente vê muito aquelas aulas de aeróbica que usa step, que usa música, o professor vai lá, mistura dança com movimentos rígidos, movimentos fortes para justamente emagrecer e ter benefícios cardiovasculares, tá? A aeróbica começou como uma coisa para se fazer para emagrecimento. Ela cresceu quando os estudos lá nos Estados Unidos mostraram que ela emagrece muito e é bom para exercitar e ter benefícios aos vasos do coração, tá certo? Com tudo isso, quero agora que vocês me façam uma atividadezinha, tá certo? Vai estar lá no Google Classroom para quem é da Escola MEC. Qual o seu contato com os tipos de ginástica? Se não tem nenhum, por que não tem? Se tem algum, qual o seu contato? Como você vê? Se você gosta, se você não gosta, se você pratica, se você não pratica, por que não pratica, por que pratica, tá certo? E aí, elaborem direitinho um pensamento, elaborem uma forma de pensar, um texto com nexos, com relações, tá certo? Pra gente ter um conceito muito bom, tá? E a segunda coisa é como você observa a importância da ginástica no nosso cotidiano. Qual a mais frequente no seu dia e nas suas experiências com a ginástica, tá? Então, como você vê como é importante, isso não falo só dos tipos de ginástica, tá? Eu falo da ginástica em geral, tá bom? Daquele de saltar, de andar, falo se você já viu algum método, se você pratica algum daqueles métodos, tá? Se você pratica da ginástica artística, como é a sua relação com a ginástica, tá certo? E aí, qual a importância dela no dia a dia? Qual é mais frequente no seu dia? Como você faz? O que você faz? Como você pratica? Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Logo, logo a gente tá junto, tá certo? Um abraço.